Boa noite, pessoal. Enfim, em função dos problemas técnicos, a gente resolveu fazer essa conversa gravada. Pelo menos assim, vocês vão ter acesso aos artistas, depois vocês podem procurar os artistas nas redes sociais. Eu posso disponibilizar o endereço de cada perfil, para vocês terem uma conversa um pouco mais individualizada com eles, quem quiser fazer algumas perguntas para eles, tá? Então, esse é um projeto, o Arte na Parede, ele era um projeto de extensão e hoje ele se tornou um projeto era um projeto de ensino e hoje se tornou um projeto de extensão. E a ideia é essa, né? Popularizar a arte, levar a arte para vários espaços, além da nossa casa ou além do IFSU, né? E o tema que nós escolhemos esse ano trabalhar foi o arte urbana. Então, para isso, nós dividimos o projeto em três. Inicialmente, um concurso de desenho interno do IFE para selecionar desenhos. No segundo momento, veio um artista convidado, o Diego Cardoso, e ele fez a pintura mural com auxílio de uns dois ou três alunos, e foi na semana passada essa pintura. Quem não conhece o IFSU está convidado, é no bairro Olarias, e ficou um mural lindo, 27 metros, gigantesco, e está muito legal. O que eu mais acho legal é que ele não está no centro, ele está na periferia que eu digo a margem, né? Então é mais uma obra pela cidade, que acho que é a função da arte urbana, do grafite, a gente popularizar essa arte. Eu queria agradecer a todos os convidados de hoje. Eu estou muito feliz porque são convidados aqui de Lajeado, são artistas aqui de Lajeado, que eu também não conhecia, eu acabei conhecendo por contatos, quando teve aquele grafite lá da Univates, que o Cobra estava ali, eu acabei conhecendo o Lucas e o Samuel, e assim foi, a gente foi trocando contatos e foi conhecendo mais pessoas. E por que eu convidei os artistas daqui? É justamente para nós falar do que está acontecendo na cidade em relação à arte urbana. A arte urbana, ela não se configura apenas como o grafite, né? Nós temos uma intervenção urbana, nós temos adesivos que o pessoal coloca por aí, nós temos a pintura mural, enfim, nós temos diversas outras manifestações que todas elas a gente acaba enquadrando em arte urbana. Então, a ideia hoje é falar com os artistas, mostrar o trabalho desses artistas e é isso, né? Se vocês tiverem perguntas, eu peço para entrar em contato com eles ou comigo também, lá pelo Instagram do NAC, que eu repasso as perguntas para os artistas. Bom, então, boa noite a todos. Eu peço desculpa mais uma vez pelos atrasos, mas vamos aproveitar vocês todos aqui online, todos dispostos, e vamos falar um pouco sobre arte abaixo de temporal também, né? Temporal de pedra, inclusive. Vamos começar, então, eu acredito que com o Lucas. Pode ser, Lucas? Então, boa noite, Lucas. Oi. Bem-vindo ao IFSU. Eu tenho algumas imagens aqui, eu vou projetar minha tela, e daí quando você estiver conversando com nós, eu vou passando algumas imagens que eu tenho do teu trabalho, pode ser? Claro, perfeito, bem tranquilo. Então, Quer deixar abrir primeiro, Janela? Quer que eu já possa começar? Já pode começar. Tá, perfeito, então. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Lucas, tá? Minha rede social é o Lucas Baldi. Eu, na verdade, sou formado em design, fui colega da Luísa, e o intuito sempre foi trabalhar por meio com o design mesmo, né? Na verdade, eu entrei no design porque sabia desenhar, entre aspas, né? Aí tu estuda aí 2, 3 semestres, tu vê que desenhar dentro do design é 10% ou menos. Mas sim, a graduação me ajudou bastante, colegas, pessoas que a gente conhece, pessoas vão abrindo portas, sabe? E a minha história é meio acidentada, digamos assim. Outras pessoas foram confiando mais em mim do que eu mesmo. Então, foi acontecendo, até que em 2018 eu me formei, aqui na Univates, de Lajeado mesmo, e eu abri um estúdio de design encantado com na época, colega de aula, Edna Barônio, mas eu sempre tive uma arte, tive o desenho como algo secundário, assim, nunca pensei nem em remuneração nessa área, né?
Mas as coisas foram acontecendo e até que um dia uma colega me pede se não queria assinar um contrato com ela. E eu, cara, contrato, cara, só desenhei nos meus cadernos de aula até hoje, sabe? Então, como assim? E dali, dessa mesma colega, que é a dona de uma loja de arte mesmo, assim, de decoração, surgiu a oportunidade de ir para a primeira Casa Cor, em 2015, Rio Grande do Sul, que é uma exposição de arquitetura aqui. Mas eu não tinha noção do que era isso. 2 anos depois aconteceu o mesmo convite, e então as coisas foram acontecendo, por isso eu digo que as outras pessoas acreditaram em mim mais do que eu mesmo, né? Nesse viés, assim. Tantas outras coisas também, não sou de uma família de empresários, empreendedores, nem nada, muito pelo contrário, sempre muito pé no chão. E outra, não dá para se dizer preconceito, mas aquele receio de tu querer trabalhar com arte fora de uma capital, de um eixo que valoriza de fato, sabe? Então, foi desafiador, mas depois que a gente acaba imergindo dentro desse mundo, tu começa a ver possibilidades assim, gigantescas, assim, sabe? E a arte urbana, para mim, pelo menos, não era uma possibilidade, assim, não imaginava, na verdade. E com esse último, na verdade, o primeiro concurso de arte na cidade aqui de Lajeado, eu e uma colega, a gente mandou uma proposta, Maiara, e a gente ganhou, então, a arte para fazer naquele espaço e aconteceu. E a partir dali, tipo, muita coisa boa, assim. Sabe que, falando um pouquinho do feedback da galera, assim, quando que a gente estava fazendo, lá eu acho que é legal trazer isso para as pessoas. A gente lá desenhando e tal, e a galera passa buzinando, gritando, tá ficando muito legal, tá não sei o quê. E ali, tipo, conversava assim, eu falava, cara, olha como as pessoas têm uma certa carência por isso, sabe? Aquilo ali para mim era uma manifestação de carência, assim, poxa, sabe, é meu, não é meu aquilo ali, eu vou passar, vou ver todo dia, vai ter uma mensagem, uma pergunta, um posicionamento. Então, eu acredito que essa pegada urbana tem essa responsabilidade social, sabe? Então, os meus trabalhos, eles são muito ainda dentro das casas, dentro dos apartamentos, ou até espaço comercial, assim, espaço de rua por enquanto foi esse que eu acabei fazendo, mas eu já fico muito feliz, assim, que pessoas estejam mais abertas, principalmente aqui na nossa região, para esse tipo de atividade diferente, sabe? Não é menosprezar telas, não é menosprezar quadros, impressões digitais, nada, de forma alguma. Cada segmento tem o seu mérito, né? Tem a sua técnica, mas quando tu entra na casa de uma pessoa, fica 1 dia, 2 dias lá dentro desenhando, a pessoa te dá a chave, tu vai dentro. Sabe quando começa, tipo, pô, uma energia muito legal, assim, uma troca massa, e aí, como é que tá hoje e tal, e aí chega e transforma o ambiente de uma pessoa, ou de uma família. Então, é muito além de somente aquele desenho, só arte, sabe? Tu cria um vínculo. Então, cara, eu tô sentindo isso tudo há pouco mais, desenho aí, sei lá, de uma forma, de certa forma, profissional, desde 2018, mas que eu estou atuando e posso me intitular como desenhista daqui a pouco, pouco mais de meio ano, sabe? Mas eu já sinto essa troca e, cara, isso de fato não tem preço. Isso é muito gratificante. Eu acho que os outros vão poder falar algo próximo a isso. Então, Lucas, eu vi que você tem a gente poderia dizer que seria uma pintura mural que você faz, né? A princípio, você não trabalha com spray, podemos dizer, né? Perfeito, Não perfeito. que spray signifique grafite, né? Não. Mas tu acaba trabalhando mais com a pintura mural. E daí eu tenho uma pergunta: no mural que você fez aqui da cidade, você chegou a usar o spray ou não? Só pintura? Sim, não. Aqui na arte externa ali eu usei spray. Primeiro pelo tamanho, segundo pela exposição de temperatura, sol, chuva e tudo mais, e a praticidade de desenhar ali pela questão da superfície também, mais porosa, sabe? Tem tudo isso. Quando é interno, quando é uma parede rebocada, quando tem um acabamento legal, aí eu costumo usar, quando não tem infiltração, quando não tem nada de água ou umidade no ar assim, eu uso as canetas Poscas. Eu até tenho aqui alguma coisa aqui. Descobri uma caneta há pouco tempo, que é a Unipaint, que ela é a base de
meu Deus do céu, que eu consigo desenhar sem interferência da água. Desculpa, Giovanni. Tá, não consigo te ouvir. Óleo. Boa. Eu não estou bem familiarizado com ela porque eu usei ela só uma vez. É um pouquinho mais difícil de desenhar, mas ela é mais resistente. Então, e para mim, por ter um traço mais geométrico, um pouco mais, não é cuidadoso, mas assim um pouco mais fluido, assim, eu preciso das canetas. O spray eu não estou tão familiarizado, mas inclusive eu estou no meio de um trabalho agora de um painel que é para uma construtora aqui de Lajeado. A gente está fazendo fundo ainda colorido, mas como é muito grande, ele tem 7 metros de altura por 20 de largura, e vai ser inevitável, né? Eu vou ter que usar o spray novamente. E aí sim eu já vou estar mais voltado sim à arte urbana. Então, eu acho que o spray tem essa ligação da arte urbana em decorrência basicamente da superfície, sabe? Senão a galera também usaria outras coisas e tudo mais, mas muitas vezes é porosa ou ela é mais resistente também, o spray é mais resistente, então tem esses viés técnicos, digamos assim, para o uso dele, né? Eu sempre comento com os alunos e assim, ó, as pessoas às vezes falam em dom, né? Eu disse, o dom, na verdade, é trabalhar, né? Pode ver. Praticar. Então, quanto mais a gente pratica determinada técnica, qualquer técnica que for, não precisa ser só artística, mais aprofundado a gente começa e mais autonomia a gente tem, né, para trabalhar. Segurança também. Exatamente. Eu, no meu caso, eu sempre foquei muito na fotografia, já arrisquei desenhar, pintar, mas eu não pratico. Então, toda vez que eu vou para uma outra área, eu sofro, né? Perfeito. Porque precisa a gente precisa praticar, mas eu acho que todos têm em comum aqui é o desenho, né? Nós precisamos desenhar sempre, ter um olhar atento para as coisas, né? Para a gente conseguir depois colocar isso em prática, seja de maneira de pintura, fotografia, enfim, né? Todos os tipos de registro. Então, eu acho bem positivo isso que você falou. E sobre a faculdade, eu também acho assim que às vezes a faculdade ela nos mostra muitas coisas, tanto que ela está te dando a possibilidade de trabalhar, né, numa área, né? Mas o ideal mesmo, que é quase uma utopia, seria a gente poder viver de arte, né? Para poucos artistas assim que vivem da arte. Às vezes a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa paralela para conseguir, né, se sustentar e tal. Mas claro, existem essas pessoas. Bom, então agora eu agradeço a tua participação, depois a gente volta com o bate-papo, conversar com os outros integrantes. Eu queria convidar a Luísa e o Henrique para conversar um pouquinho do projeto deles, falar também da trajetória. Eles têm o projeto CEMIC, né? Eu conheci a Luísa, na verdade, porque eu fui almoçar num restaurante, tinha uma pintura lá, que era da Luísa, eu não sabia, eu acabei solicitando para a dona do restaurante o contato dela e ali eu descobri o coletivo. Então, acho que vocês podem se apresentar, Luísa, e depois falar um pouco do coletivo. Luiz e Henrique, muito bem-vindos. Boa noite, obrigada pelo convite. Pois é, que bom que você viu a pintura lá no Durga. Depois eu vou falar um pouquinho do restaurante, porque tu viu uma das pinturas mais importantes, eu acho, pra gente, assim. Então... É um pouquinho mais próximo do computador, eu acho. Isso. Então, na verdade, eu e o Henrique, a gente trabalhava juntos, né? Aí os dois já pintavam, a gente fazia telas, fazia outros tipos de pintura. Eu estava iniciando a questão, mexer com o spray na época. Eu tinha feito algumas coisas curiosas. Então, na área da arte, assim, eu gosto muito de misturar as técnicas, né? Então, eu comecei a me aventurar com o spray, gostei bastante. E aí eu conheci o Henrique nesse meio tempo, a gente começou a trabalhar algumas ideias de como que a gente poderia trabalhar juntos, porque eu e ele, a gente tem bastante ideia parecida, mas a nossa arte é bem diferente. Ele tem uma questão bem mais da pegada assim, do design, e eu já sou aquela pessoa mais desconstruída. Eu literalmente, como eu disse para o Lucas antes, gosto de jogar tinta na parede e ver o que vai acontecer. Então, a gente se conheceu, aí a gente tentou unir isso. E aí, nesse meio tempo, eu fui convidada por um professor meu da Univates para participar de um projeto interdisciplinar também.
dar umas aulas de grafite no Santo Antônio. Foi lá que eu vi que precisava fazer alguma coisa a mais pelas crianças aqui na região. E sempre gostei de dar aula, sempre gostei de crianças, então eu posso unir o útil, né, e o agradável. No caso, para mim, seria muito agradável ir lá e dar aula para eles. Então, a gente fez isso, a gente foi lá, eu dei algumas aulas para eles, e como o Lucas disse, essa questão das pessoas retribuírem o que a gente está fazendo é muito bacana, sabe? Quando eles vinham para a gente ali e comentavam, ah, nossa, nunca tive contato com isso, nunca tive contato com arte desse modo, que é uma coisa mais descontraída, o jeito como a gente trabalha, era muito gratificante. Ser convidada por eles para participar de novo, para voltar lá, era mais legal ainda, porque a gente via que o que a gente gostava era uma coisa que eles poderiam vir trabalhar depois também. Então, o projeto começou assim, a gente tentou unificar, na verdade, o design com a arte, né? Coisa mais aberta. E daí o Henrique pode falar agora um pouco de como que a gente começou a ideia do projeto CEMIC mesmo. Com toda essa pluralidade de coisas, a gente então a tentar unir as nossas ideias e trouxe o projeto CEMIC, então, para a gente. Ele vai explicar ali, pode ficar à vontade. Então, primeiramente, boa noite. Boa noite. Eu estou projetando a apresentação de vocês, tá? Sim, na verdade eu tinha feito outro, não sei se a Lu chegou a te passar. Eu acho que sim. Porque essa é a ideia experimental que a gente tinha feito no começo. Eu tinha refeito uma mais voltada agora para hoje de noite. Mas então, complementando o que a Lu falou, eu acho muito legal que a gente sempre foi muito diferente na questão artística e da técnica, e também na questão social. Eu sempre fui muito mais reservado, muito mais parado. Eu sempre gostei muito de desenhar e fazer as minhas coisas, mas eu fazia tudo na surdina. Eu fazia para mim, eu não espalhava. Eu sempre gostei muito de todo tipo de arte, seja fotografia, seja desenho, seja na parede. Arte digital é uma coisa que eu sou apaixonado por isso. Então, como é que foi? Eu e a Lu, a gente trabalhava juntos, e de meio-dia eu ficava na gráfica, porque eu morava em Rio do Meio, trabalhava em Lajeado, né? E daí a Lu, quando ela ficava de novo também, ela viu que eu gostava de desenhar, a gente começou a conversar, e daí ela chegou para mim um dia e falou assim, Henrique, eu tenho tenho uma oportunidade de trabalho aí, a gente vai fazer um mural, eu vou fazer um mural, tu não quer me ajudar? E eu falei, pode ser. E daí eu comecei a ir mais seguido, quando surgia alguma coisa, ela me levava junto. E a gente pensou, poxa, será que a gente não consegue unir as duas coisas e a gente começar a trabalhar junto, sabe? Porque até então eu mais ajudava ela, assim. E daí a gente decidiu, então, bolar alguma coisa, um projeto, mas a gente queria muito brincar com essa questão da coletividade, né? A gente, então, decidiu... A gente se reuniu várias noites, inclusive, e começamos a botar no papel as ideias e os objetivos e as coisas que a gente queria alcançar, né? Então, primeiro de tudo, a gente decidiu que a gente não queria focar só em uma área, a gente queria focar em várias, a gente queria unir outras áreas, não só artísticas, quanto de conhecimento. Então, a gente criou o coletivo CEMIC, e daí, até o porquê o CEMIC que a gente escolheu, né? CEMIC é a retícula base do design, ou das tintas, da impressão, né? É uma retícula composta por 4 cores, o ciano, o magenta, o amarelo e o preto. Então, dentro do espectro da psicologia das cores, cada cor tem um significado e tem uma energia. E também, quando tu junta essas cores, tu tem outras cores. Tudo que é impresso hoje em dia é basicamente a mistura dessas 4 cores. Então, nisso fez sentido, sabe? Poxa, a gente pode misturar áreas, a gente pode criar novas coisas em parceria com outras pessoas, e tudo que surge é um resultado desse ponto inicial, sabe? A arte, no caso. Então, a gente até desmembrou um pouquinho, porque estudando um pouco da psicologia das cores, a gente viu que cada cor tem o seu objetivo, então a gente pegou e desmembrou ainda o projeto em 4 projetos diferentes, subprojetos, digamos assim. A gente pegou a parte do ciano, que no caso seria o projeto C, o ciano, né, para ser uma parte mais comercial, já que da arte mais vendida, digamos assim, porque o azul ele é uma cor mais calma, ele é uma cor mais segura, uma cor mais institucional.
Então a gente optou por um valor mais comercial. Já em contrapartida, o rosa, o magenta, ele já é uma cor muito mais energética, mais intensa, ele é mais agressivo. Então a gente optou na parte do projeto rosa, o magenta, a gente vai focar numa arte mais, como é que posso dizer, mais de protesto, uma coisa mais imersiva, sabe? Ser justamente a questão um pouco mais política, talvez, poder sair um pouco da zona de conforto, experimentar. Então, esses seriam projetos nossos paralelos, né? E o amarelo, a gente sempre quis ensinar um pouco sobre a arte, ao mesmo tempo que a gente queria, como é que eu posso dizer, ampliar os conhecimentos através da arte. Então, a gente decidiu que o Projeto Amarelo, ele seria mais focado para o ensino nas escolas, ou então em ambientes, enfim, que a gente pudesse ensinar ao mesmo tempo que a gente aprendia. Então, justamente porque o amarelo, ele é uma cor da vivacidade, ele é uma cor criativa, ele é uma cor da iluminação, então é aquela coisa da ideia, sabe? Então, a gente queria brincar com isso. E o preto, por ser uma cor mais sóbria, mais, não posso dizer, mais mórbida, a gente optou por ser mais focado no design em si. Então, seriam projetos gráficos ou então de produto, já que ambos fazem design, né? Então, a gente quis brincar com isso. E, no final, se tornou o Coletivo CEMIC, que é um projeto grande que envolve todas essas áreas e que a gente está tentando manusear todas elas, né? E, Legal. então, nessa brincadeira, a gente começou, a gente teve se puder passar um pouquinho mais para o final, tem a questão, a Lu começou com que nem ali tem as minhas artes, né? Eu sou um pouco mais sóbrio, mais, como é que eu posso dizer? Eu levo um pouco mais a questão do design mesmo. E a Lu, ela já é muito mais artista, ela gosta de se arriscar, ela gosta de se permitir testar, ela vai e faz. Ela é aquela pessoa que pega o spray e vai de noite na surdina pintar uma parede. Então, a gente tentou juntar essas duas coisas, né? E daí a gente teve, então, a oportunidade de conhecer pessoas muito legais que auxiliaram a gente, estão auxiliando até agora no projeto. O professor Marcos, da Univates, ele é um anjo pra gente. Ele surgiu com essa oportunidade da gente começar com o Projeto Amarelo na Escola Porto Novo. A gente eu e a Lu, a gente trabalhava, a gente se dividiu em quantos, né, Luísa? A gente, durante o dia, a gente dava alguns dias por semana, a gente dava aula para as crianças com o básico da arte. Daí a gente também buscou ensinar outros conceitos através da arte para as crianças, por exemplo, matemática. Eu ensinei para eles a questão de proporção, de escala, a mistura das cores, um pouco de psicologia, sabe? Tudo a gente levou para as crianças porque justamente o objetivo era mostrar como a gente pode aprender com a arte, sabe? Então, e depois... proporções, né? Exato. E daí, como projeto final para as crianças, a gente ganhou os muros da escola e, então, o projeto deles era eles bolar as artes e eles mesmos pintarem, né? A gente deu auxílio, a gente deu material, a gente deu a técnica, então, e o final era com eles, né? E, então, todas essas artes que tem hoje no muro lá na frente, nos muros, inclusive, foram todas projetadas por eles e pintadas por eles, assim. E foi muito legal, assim, o feedback, a experiência, foi incrível, assim, sabe? Foi muito legal ter esse, como posso dizer, perceber que o grafite também pode ser uma aula, sabe? Tipo, ele não precisa ser algo, como é que eu posso dizer, considerado vandalismo, sabe? Ele pode ser algo que pode ensinar numa sala de aula, sabe? E foi muito bem bacana, legal, assim. porque eles falavam muito da representatividade deles, assim, né? Eles se sentiam muito importantes terem feito as artes, porque a gente mexeu bem pouco nas artes, eles que criaram, assim, eles foram lá, 9 horas da manhã, estavam empenhados, então esse que é o legal, assim, ver o quanto outras pessoas que muitas achavam que nem sabiam pintar, nem sabiam desenhar e estavam lá, fizeram coisas incríveis, a gente também ficava o tempo inteiro falando para eles não desistirem e tudo mais. Muitos vieram mostrar desenhos que faziam em aula, assim, que achavam que não teriam futuro por gostarem de arte, né? E a gente está tentando levar isso bem pelo contrário, a gente está querendo mostrar a importância da arte, porque hoje em dia, na verdade, tudo é arte, então a música, se a gente não tivesse a música, quem seríamos, né? Então, começamos por aí. A gente quer trazer outras coisas, outras áreas também. A gente teve nesse projeto a ajuda de uma menina da psicologia também, da Univates. Então, ela estava lá
foi bem bacana, assim, porque a gente teve uma troca bem bacana de ensinamentos ali. E esse projeto foi agora a gente está um pouco parado por questão da pandemia, mas a gente já tem outros colégios que a gente quer aplicar ele. A gente também não está parando, a gente está indo atrás, a gente está estudando cada vez mais para melhorar o projeto. Inclusive, todos vocês que estão convidados aqui também estão convidados para o nosso projeto, porque ele é justamente isso, ele é levar outras pessoas para o projeto, não é só eu e o Henrique, né? A gente montou ele, mas a gente convida várias outras pessoas também. Então, quando tiver a oportunidade, a gente quer vocês lá. E é isso, como o Henrique disse, o nosso projeto é esse, ele é amplo, e o meu trabalho, como ele já apresentou ali, vocês viram em cima, funciona daquela forma. O Durga, que foi o restaurante onde tu tinha visto, ele que foi a porta-chave para mim, é esse verdinho ali. Porque eu já havia feito a Frida, que é a que está em cima ali, dentro da floricultura de um amigo meu. Foi um dos primeiros contatos com grafite que eu tive, assim, de verdade, que eu fiz praticamente toda a pintura com sprays. E depois disso eu tive o Durga, que foi uma das primeiras intervenções de Lajeado, que era um dos primeiros restaurantes a ser toda fachada com grafite, né? Então, foi uma experiência bem legal, porque a menina, a dona, disse que eu estava muito livre para fazer o que eu quisesse ali. Ela tinha dado a ideia mais ou menos assim, quero flores, quero algo que lembre a natureza, e ela me deixou bem livre, o que me permitiu fazer bastante coisa bacana ali. Dentro dele também tem algumas pinturas e algumas texturas que a gente fez, o Henrique escreveu, eu fiz umas texturas lá dentro também. E é isso, é legal ver, porque no início, isso vai fazer 1 ano e pouco, o pessoal parava lá para tirar foto, e a experiência, assim, o feedback das pessoas é muito, muito legal. E que nem os meninos participaram agora da arte no viaduto, é isso que a gente quer trazer, sabe? A gente quer que as pessoas de Lajeado e de Estrela, principalmente Estrela, eu acho que ainda é um pouco mais fechado quanto a isso. Agora a gente vai participar de um projeto lá que é a pintura da Polar. Nós fomos contemplados para fazer a pintura lá também. E no início disso foi bem engraçado, assim, porque eu havia feito a Amy Winehouse lá há um tempo atrás, para um projeto, porque o guitarrista da banda oficial tinha vindo para cá e eles queriam fazer uma homenagem para ela. Daí eles me convidaram para pintar e tudo mais. E agora eles taparam essa Amy. Eles estão fazendo uma pintura lá de Estrela, uma pintura mais conservadora. Enfim, tá ficando linda a pintura, mas eles taparam ela. E aí, por causa disso, a gente foi contemplados também, então, para fazer agora um painel maior, que vai ser ali na subida. Nos próximos meses a gente vai estar ali fazendo. E é legal, assim, porque agora eu acho que Estrela vai abrir um pouco mais a visão deles para a arte, sabe? Até então eles eram bem fechados. Esse painel, inclusive, ele teve bastante comentários ruins, assim, eles comentaram também, nem tudo é bom, né? A gente também escuta algumas críticas, mas, por exemplo, eles falaram que a Amy fazia apologia às drogas e que não tinha nada a ver com a cidade, com a cara da cidade. Então, ao mesmo tempo que a gente recebe muitos elogios, a gente também recebe muitas críticas, né? Só que, para mim, não faz mal, porque eu sei que a minha raiz é forte, enfim, e eu sei que muita gente gosta, e ela é um ícone, não tem nem o que falar dela. Mas é por aí, a gente quer trazer, eu acredito que todo mundo aqui tem o mesmo objetivo, que é acabar com essa banalização da arte, né? Principalmente a arte urbana. E é isso. Muito legal, um projeto muito legal. Eu tenho umas dúvidas só. Quanto tempo as oficinas nas escolas, vocês ficam na escola, convivendo, assim, no espaço escolar? Foi cerca de 1 mês, 2 meses, né, Lu? Porque a gente ia cada uma semana, né? Deu 1 mês e meio, assim, a gente... Foram quase 2 meses, desde o começo das oficinas até a realização do projeto final com as crianças.
Só que como eu e a Lu, a gente trabalhava na mesma gráfica e a gente tinha que dar aula durante o trabalho, a gente se revezava, cada um ia uma vez por semana, né? Então... E as tintas? Como é que vocês conseguiram as tintas? A escola forneceu boa parte e a gente também levou algumas coisas que a gente tinha, assim, sabe, para ajudar. Geralmente a gente faz o nosso trabalho, o nosso serviço é voluntário, né? A gente não recebe nada por isso. A gente tenta pegar as tintas do colégio. Nesse caso, o colégio conseguiu as tintas, mas se não, a gente tenta fazer alguma coisa para arrecadar tintas. Mas a gente faz um trabalho voluntário nos colégios. Tá, muito legal. Um projeto também que visa isso, né? A democratização, maior acesso a todos. É muito legal e quando tiver, de novo, uma outra edição, chama que a gente participa. Claro, já estão convidados. Eu vou também, eu passo convite para os alunos, eu acho que eles vão curtir muito. Sim, é muito legal. E todas as áreas possíveis, porque como o Henrique falou, a gente não quer só ensinar arte, né? A gente quer trazer outras coisas através da arte. Porque matemática é uma coisa que a gente consegue aprender através de arte. Então, história tem muita coisa por trás. E é isso que a gente quer abrir até para os professores, né? Porque os professores também, às vezes, eles ainda estão um pouco fechados aqui e a gente quer conseguir abrir isso para eles também. Legal, muito bem. Muito obrigada. Eu vou dar continuidade, eu vou apresentar então o nosso artista, o Giovanni. Gostaria que o Giovanni falasse um pouquinho do trabalho dele. Eu tenho algumas imagens, então seja bem-vindo, Giovanni. Obrigado pela oportunidade, tudo bem? Aí, galera que está assistindo. Eu acredito que sim. Então, eu estou na arte urbana aí desde 2000, né, que foi um dos primeiros contatos, assim. Eu sou de Lajeado, natural daqui, sou da cultura hip-hop, né, então defendo a parte do grafite mesmo, né, defendo a parte da arte de rua, faço trabalhos comerciais também, tenho estimulado por meio de workshop também, já fiz muita oficina no colégio, em lar de idosos, enfim, já tenho tem arte em bom... Estão ouvindo? Está dando um retorno aqui? Sim, sim. Tem uma boa gama de trabalhos aí, especialmente na rua, né? Tem trabalhos em mais que um país aí, já tenho trabalhos em vários estados e estou viajando bastante em função do grafite. Voltei a grafitar fazem uns 3, 4 anos e meu trabalho funciona da forma de expressão por spray, normalmente, né? Tem trabalhos que eu uso mistura de técnicas, como a Lu falou, é maravilhoso, só tem a agregar, né? Antes foi falado, então, da diferença ali do muralismo e do grafite, faço ambos, tá? Autorizados, na rua, enfim, para corporativo, né, ou não, a gente faz arte com várias vertentes aí. Eu uso bastante outras técnicas também, stencil, lambi-lambi, sticker, como tu mesmo comentaste, várias formas de arte de rua, né, brasileiras também, principalmente, vindo da vertente do picho para o grafite, né, que faz parte do grafite também, então eu procuro trazer um pouco dessa bagagem toda para dentro dos meus trabalhos, assim, tenho estudado bastante também, agora que eu voltei a grafitar, tenho estudado mais questão técnica, né, tenho feito alguns cursos e tenho pintado com outros artistas aí que têm feito umas trocas boas comigo. Um abraço aí para a galera da minha equipe aí, NMD Crew. Em breve aí vocês vão ver por todo o Brasil. E, assim, eu queria falar até, Ginena, legal da apresentação de todo mundo aí, para a galera tá vendo isso, que quem nos assiste, né, quem vai poder assistir essa live, que é não como uma oportunidade de estar mais uma vez ouvindo de grafite, mas sim de estar falando com artistas regionais, locais, hoje, no caso, né, que essa é a importância. Nós, cada um, a Lu, o Samuel, o Henrique, todos aqui somos plantadores de sementes, assim como vocês, por meio do projeto, seja a rádio, seja as mídias sociais,
Então, são pessoas que expandem, talvez, um início de uma ideia que a gente planta dentro de um colégio ou dentro de uma arte. Então, a gente vem aqui como uma peça nessa engrenagem, né? Então, eu venho sempre dizendo isso, eu sou artista de rua, e isso soma muito. A gente brinca sempre que a arte salva e salva mesmo. É uma histórica, funciona. A gente já trabalhou com muita criança, muito idoso, e como o pessoal mesmo comentou, o feedback instantâneo é bom, e o feedback a longo prazo é melhor ainda, porque a pessoa começa a acompanhar o teu trabalho. Eu, por exemplo, fui conhecer a Lu depois de muito tempo, comecei a acompanhar os trabalhos e poder viajar no que ela está querendo passar, entender o sentimento que ela quer passar, na ideia, no contexto, né? As obras que foram feitas aqui na cidade, pelo Cobra ou pelos artistas próprios aqui da região, elas têm refletido positivamente nesse sentido, né, como um multiplicador, e também tem sido uma inspiração para os próprios artistas daqui, porque a gente vê o nível evoluindo, né, e com esse nível evoluindo, o material flui, o contato, troca de experiências melhora, então é essa rede que a gente tem que fomentar. Eu agradeço pela oportunidade aí, agradeço por todos que estão fazendo arte também, porque a gente faz parte de uma corrente, é bem clichê falar disso, mas cada pichação que está sendo feita na rua, cada trabalho que está sendo feito numa tela, que vai levar a rua para dentro de uma tela, cada troca de informação, seja por live, seja por um fanzine impresso na rua, seja por uma roda de conversa, ela vai levar a arte para frente, e a nossa arte tem que cansar de ser referida como uma arte marginalizada. Isso já era, isso é passado. A gente tem que apresentar a arte para o resto que não viu ainda. Então, tem que tornar isso uma coisa normalizada. Eu costumo usar essa reverência, assim, porque não é mais marginalizado, a gente não pode pensar nisso, tem preconceitos, assim como existem preconceitos antigos sobre raça, cor, coisas que já não deveriam existir há milhares de anos, né? Então a nossa arte não pode caminhar nessa linha do que é normal, a gente é normal, e deve ser consumido. Agora na pandemia a gente viu mais do que nunca que sem música, como foi comentado, sem arte, sem desenhar, sem a cabeça funcionar por algum lado criativo, ou até mesmo com um relaxamento, traz problemas. Então, a gente está aqui como uma forma de remédio, não só para a cabeça, mas também para os olhos das pessoas, né? Melhorar o dia a dia, trazer mais cor. Então, eu acho que é por aí. Sobre a minha caminhada pessoal mesmo, eu sou artista de Lajeado e estou agora abrindo um ateliê, inaugura essa semana, fiquem todos convidados, é aberto ao público, fica no Alto do Parque aí, e que é com esse intuito mesmo, que é da gente estar divulgando arte, recebendo arte de outros artistas, passando essa arte para frente, entendeu? Não é uma coisa comercial, é uma coisa de engrenagem mesmo. A gente está aqui para somar, e agradeço pelo pessoal que está vindo novo aí na cidade, que está se engajando legal, tem feito uns trabalhos muito bons, e a gente vê que a nossa cidade, como mesmo a Lu comentou, tem vantagem sobre as outras, né, até mesmo pela legislação, que tem favorecido um pouco a gente, questão de editais, de projetos, é uma coisa que tem se tornado cada vez mais normal, e tem que se tornar normal, que é a palavra que eu gosto de usar, normal. Isso deve acontecer, assim como uma banda tem que tocar em algum projeto da cidade, assim como um artista tem que pintar, tem que ter arte urbana, tem que ter essa peça aí nessa engrenagem, é fundamental. Então, eu me sinto muito feliz, assim, com a cena local atual, mesmo que tem empecilhos que a gente vem mudando e melhorando, e só tem a melhorar mesmo. Então, mas fico muito feliz, muito lisonjeado de ter uma cidade onde a gente tem mínimo de apoio, mas com isso a gente consegue fazer muito, né? A gente vê, por exemplo, como o Cobra, que é uma referência talvez mundial de grafite, onde tem trabalhos em grandes metrópoles do mundo e existe na nossa cidade, então não é pouca coisa. Tem trabalhos aí de todo mundo aqui, tem do Samuel, tem do Wiki, tem da Lu, tem da Flá, que entrou aí na conversa conosco, que é também um grande artista, e outros, né, na rua, então que seja valorizado
e que isso se torne cada vez mais normal. Vou mostrar algumas artes ali minhas. Essa é uma em especial que eu gosto, que é feito em stretch, uma técnica um pouco vista aqui pelo Sul, né, que insiste em trazer o grafite onde não há muros. Então, a gente criou propriamente a superfície, né, como foi falado ali pelo Baldiceiro antes também, das diferenças de superfície. O spray tem um probleminha com essa superfície, por ser muito lisa, ela ser uma superfície móvel, mas a gente tentou trazer por mais que uma oportunidade já essa técnica, assim como outras, tentando somar o ambiente mesmo, né? Essa nossa cena local. Tem alguns trabalhos comerciais aí também que eu realizo. Eu tenho estudado bastante alguma coisa de realismo. O meu trabalho pessoal tem focos em rostos, né? Rostos unissex e com traços bem marcantes. Gosto de utilizar bastante os olhos, porque os olhos são expressão, né? Bocas também com referências bem brasileiras. E, no geral, é isso. Gosto de trabalhar nessa linha e acredito que, assim como essa live, todas as ações que estão sendo feitas aí estão refletindo bem. E acho que seria isso, Jana. Só agradecer aí pelo espaço mesmo. Eu agradeço, Giovanni. E assim, ó, eu tenho uma pergunta, porque você está há 20 anos já trabalhando com grafite. Eu estou há 2 anos em Lajeado, então eu não sei da história daqui, da região. E eu queria ouvir de você, assim, o que você acha que mudou, ou se mudou alguma coisa, como é que você está vendo a cena artística? Porque eu confesso, assim, ó, é que eu não posso comparar com Chapecó, que é uma cidade maior, mas Chapecó tem vários editais municipais, nós temos lá, acho que tem 3 a 4 galerias na cidade, fora os museus. Então, eu sinto, às vezes, um pouco falta também, não só dessa arte de rua, mas da arte mesmo, aquela institucionalizada também. Espaço, né? O que eu posso te dizer, eu não grafito esses 20 anos, né, inteiros, mas eu sei da história do passado, quando eu comecei aqui, porque era uma cena, Lajeado, pela sua história, cultura, era de bastante pintura em tela, tá? Muitos pintores a óleo, tinha-se muita escola de pintura a óleo aqui, então era bem direcionado nesse ponto, e a gente chegou com essa ideia de fazer grafite, arte de rua, então, muito com workshops, muito batendo na tecla, entrando em escola, entrando em comunidade, falando, nós viemos trazer grafite, não pichação, queremos trazer arte, não bagunça, enfim, aquela coisa toda. Só que na época era muito precário, não existia o WhatsApp, o contato que tu fazia com outro artista era por troca de carta, mandando adesivo, ou mandando referência, era uma coisa arcaica. Então, hoje eu me vejo um dinossauro na internet, sabe? Hoje tá fácil, hoje tá legal, mas o pessoal tem trabalhado bem. Eu só vejo que a arte em Lajeado, ela acompanha um pouco o crescimento da cidade, ela se limita um pouco ao crescimento da cidade. O que é meio natural, mas poderia ser mais exponencial ainda, poderia ser mais forte, com certeza, mas como eu falei antes, eu me orgulho da cena atual, inclusive pelos antigos, né, que há 20 anos atrás, antes de mim, já existiam outros grafiteiros, outros artistas que hoje nem continuam trabalhando, mas enfim, deixaram seu legado, assim como cada um que está aqui, com certeza está deixando, né. Legal. Bom, então, dando continuidade, pessoal, eu vou mostrar, então, os trabalhos do Samuel, vou chamar o Samuel para conversar um pouquinho com nós, e depois a gente conversa entre nós mesmos, para comentar algumas curiosidades que a gente tem do trabalho do colega, né, já que a gente não está contando agora com a participação. Me falaram que parece que está ao vivo no YouTube, mas igual eu gostaria de continuar na nossa conversa fechada por enquanto, né, entre nós, assim. Então, Samuel, muito bem-vindo. Eu sei que o Samuel é o meu colega, ele é professor de artes, e eu também conheci lá no Mural do Cobra, junto com o Lucas. E, então, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, pessoal, os artistas aí de Lajeado. Eu sou de Arroio do Meio, Jana, antes você comentava, né? Eu sou de Arroio do Meio. Então. Próximo Arroio do Meio. Isso. Então, eu sou formado em artes visuais, sou professor de arte,
E eu trabalho em escola, então, há 20 anos, praticamente 20 anos que eu trabalho, e há 15 anos que eu descobri o grafite, né? E, na verdade, foi uma oportunidade que eu tive, foi na própria faculdade mesmo, eu trabalhei surgiu uma oportunidade de trabalhar com essa técnica. Eu fui adiante, eu gostei do movimento, gostei do traço, gostei do efeito que é provocado o spray. Na oportunidade, naquele momento, eu tinha que fazer um trabalho de sexta-noite para sábado. Me formei em Canoas, né, na Ubra Canoas, e em casa eu peguei aqueles limpa-vidros, né, eu tirei limpa-vidro, coloquei água e a tinta guache que eu tinha em casa, misturei e eu tinha um certo borrifador. Então, aquilo ali foi meu primeiro contato com esse material. Então, gostei do efeito e outro dia fui valorizado, me chamou a atenção o trabalho. Depois pensei, eu vou procurar mais sobre isso, né? Então, curti, eu fui indo, depois começou a entrar algumas encomendas desse trabalho, e aí, isso há 14, 15 anos atrás, né? E eu fui buscando mais sobre isso, e aí começou a entrar essas encomendas de materiais, de arte, né? E sempre quando rola uma graninha, a gente curte, né? Então, a gente tenta dar mais a gente. Eu não tenho essa pegada de rua, que nem o Giovanni tem, né? O Giovanni trabalha mais na rua, gosto desse movimento, e eu sou mais meu trabalho mais comercial, né? Mas, enfim, eu tenho outras linhas, outras frentes que eu faço também, então eu vou explorando alguns materiais, não só também com spray, eu trabalho com rolo, né? Trabalho com, enfim, canetinha também, um pouco menos, mas também trabalhei, a Posca, inclusive. Mas, enfim, tá rolando um trabalho, ali a Jana está passando alguns materiais que eu faço, além do trabalho com a spray que eu faço, também tem outros trabalhos que eu faço, de grafite, aí com lápis, né, lápis 6B, né, que eu faço, retratos, e isso eu fazia já antes de trabalhar com spray. Eu experimentei fazer no spray, confesso, lógico, é por treino, né, quanto mais a gente treina, melhor, e olha, eu posso dizer que há uns 5 anos que eu consegui reproduzir rosto, né, fiel, né, então, e sempre vai melhorando, vai evoluindo, né, o nosso é a questão muito do treino, né, e esse ano mesmo eu fiz o maior mural até hoje, mais de 200 metros quadrados ali na Florestal, né, então são doces, né, a gente vai ver, são ideias simples, mas mural gigante, né, a gente fica a questão da proporção, querendo trabalhar e trazer o melhor resultado possível, né, enfim, eu acho que, resumindo, esse trabalho que eu faço, trabalho também, além disso, eu tenho algumas parcerias que eu faço, que eu tenho de caricatura, os outros artistas. Há 3 anos, então, eu abri uma MEI, né, a Grafoarte, então especializado, então, em pinturas artísticas, então, né, que eu aí trago outros serviços, como eu falei, de caricatura, tenho alguns parceiros de identidade visual, que faz letreiros, enfim, tem uma gama. Também trabalho com oficinas, aí o Giovanni já deu oficina, a Luísa estão dando oficina. Confesso que eu gosto bastante de oficina também, tem essa pegada didática também de escola, né? E eu procuro mostrar atual o que está rolando aí pelo mundo da arte, do grafite, falando, pichação, grafite, trazendo artistas, gosto de mostrar artistas locais, inclusive, mostrando algumas artes, né? E, enfim, eu acho que, resumindo, é isso. Legal, legal, Samuel. Eu te conheci, então, pessoalmente, alguns eu não conheço pessoalmente, então fica o convite também do dia de tomar um café, se encontrar. O IFSU, gente, ele está sempre aberto, de portas abertas para vocês.
É claro, agora no momento a gente está fechado em função da pandemia, estamos com as aulas remotas, mas nada impede, né, de futuramente a gente pensar num projeto, trazer vocês aqui para conversar com os alunos. O contato com o artista eu acho muito importante. E é por isso que eu pensei nessa noite com vocês. Eu gostaria de trazer mais pessoas, que fosse um evento maior, mas também é tudo uma questão de orçamento, de tempo. Final do ano, está todo mundo cheio de trabalho, os alunos estão cheios de trabalhos, então eu acho que a gente vai, apesar de todos os problemas, a gente vai conseguir fazer um trabalho legal, e vocês estão, então, de portas abertas aqui para o IFSU quando vocês precisarem. Entre vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Alguma curiosidade? Eu quero fazer uma pergunta. Diga. Eu quero saber se eles vão aparecer na inauguração do ateliê, que tem espaço para todo mundo, tem tinta para todo mundo, e eu quero uma arte de cada um de vocês aqui. Ao vivo, intimado. Todos. Onde é que é o ateliê? Fica na rua Arthur Bernardes, 1112, bairro Alto do Parque, em Lajeado. Legal. Vai ter uma plaquinha ali, se pesquisar no Google, vai dar certinho Gin Arts. Eu quero uma arte de cada um desses artistas que estão convocados agora ao vivão, aqui no meu ateliê. Então já vamos fazer a fachada, Giovanni, já vamos fazer a fachada. Gratidão total. Tu traz a carne, eu boto a cerveja. Porque eu sei que o Samuel convidou o Cobra para o churrasco. Ele é o cara... Ele é perito. Opa! Então, gente, assim, ó, eu peço desculpa pelos inconvenientes, mas é novidade para mim também, não é uma área que eu domino, que é essa coisa de transmissão, mas eu acho que foi um bate-papo muito legal, eu adorei conhecer vocês, eu estava sentindo falta de conversar com artistas, porque eu estava um pouco isolada aqui no Instituto, eu sou a única professora de artes, então é um prazer conhecer vocês, e quem sabe uma outra edição a gente faz presencial, e aqui tá cheio de muro para pintar, gente, então de muro não vai faltar, né? E eu agradeço, então, a participação de todos, e amanhã, pelo que eu estou entendendo do processo aqui, provavelmente a gente vai gravar novamente a conversa e disponibilizar no YouTube, tá? Acho que para facilitar e não dar tanto problema. Então, eu agradeço mais uma vez. Se precisarem, chamem. E se tiver alguma pergunta dos alunos, eu encaminho para vocês. Pode ser? Então, tá. Obrigada. Agradeço a presença de todos. Boa noite aos participantes, aos ouvintes. E até mais.